Pegar a fera. Nome. Júlio Pérez Silva. Apelido. Psicopata do Alto Hospício. Área de atividade. Chile. Número de vítimas. Pelo menos 14. Condenado a. Prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Durante muitos anos, parecia que Júlio Pérez Silva não tinha nada de especial. Ele era um homem reticente e reservado. Se ele contava algo a alguém, geralmente eram histórias sobre os cães que ele amava. El Nacho, um cão preto que vagava pela vizinhança, a cadela La Duquesa e um cão chamado Idio, que Silva chamava assim porque o amava como se fosse seu próprio filho. Em La Pampa, onde ele morou por um tempo, ninguém podia falar mal de Júlio. Uma de suas vizinhas na época, Alicia Morena, confessou muitos anos depois. Em abril de 1997, meu filho adoeceu com icterícia. Júlio levava comida para ele enquanto eu estava no trabalho. E quando a nossa TV quebrava, meu filho corria ansiosamente para aqui à casa do Silva para assistir a filmes. A segunda paixão de Júlio Pérez era o futebol. Ele era lateral direito, primeiro no clube El Esfuerzo e depois na equipe sênior de Iquique. Ele chegou a representar a cidade no Campeonato Sul-Americano em 1999. Seus colegas de equipe se lembravam dele como um jogador tímido, mas eficiente. Ele não falava muito, por isso ele chutou bem. Um dia, ele apareceu no treinamento com o cabelo tingido. Nós rimos um pouco dele. Os homens não tinham ideia de que as mudanças de cor do cabelo de Silva eram para camuflar sua aparência e que seu silencioso companheiro de equipe era o assassino em série mais brutal da história do Chile. Júlio Pérez Silva nasceu em 15º de julho de 1963, em Puchuncavi, e seus primeiros anos de vida foram passados principalmente nas ruas dessa cidade. Quando ele tinha 7 anos, seu pai quase esmagou sua cabeça contra uma parede. Essa foi uma punição por o menino ter entrado no quarto do homem sem bater a porta. A mãe não conseguiu protegê-lo, pois ela própria era vítima de violência por parte do marido. Quando o pai de Júlio voltava de festas regadas a álcool, toda a família se escondia no jardim, até que o ronco do homem fosse ouvido. Aos 22 anos, Silva se casou com Mônica Sistemas, natural de La Calera, e teve 2 filhas com ela. No entanto, logo se separou da esposa. Ele voltou a morar em Puchuncavi com Marianela Vergara e criou suas filhas com ela. Esse relacionamento também não durou. Em meados da década de 1990, Silva mudou-se para Iquique, capital da região de Tarapacá, em busca de trabalho. Aceitou um emprego carregando sacos de sal. Em uma festa, conheceu Nancy Boero, 14 anos mais velha, mãe de 6 filhos. Depois de 2 semanas, o casal já estava morando junto. Os vizinhos observavam atônitos enquanto Júlio se comprometia com o relacionamento. Eles eram um casal muito legal. Júlio amava muito Nancy e também cuidava dos filhos dela. Logo, Silva e sua nova parceira se estabeleceram próximo de Alto Hospício, primeiro em um bairro chamado La Negra, depois em outro, Alto Construcción. Inicialmente, o homem trabalhou como operário da construção civil, na época dirigindo um Nissan cinza, que depois trocou por um Toyota Corolla branco. Os carros também estavam entre seus interesses mais particulares. Muitas testemunhas dizem que ele sonhava em comprar uma van. Seria útil para transportar vários componentes para o local da construção. No entanto, o sonho não se realizou, pois Júlio perdeu rapidamente seu emprego no Alto Hospício. Decidiu ganhar dinheiro como motorista de táxi, ilegalmente, sem licença. Foi então que iniciou uma série de crimes que lhe trouxeram fama infame e o apelido de psicopata do Alto Hospício. Seu primeiro assassinato ocorreu em 16 de setembro de 1998. Na costa de Iquique, ele abordou Graciela Saravia, de 17 anos. Mesmo após sua prisão, ele confessou: Eu não queria matá-la. Ofereci-lhe dinheiro em troca de sexo e ela aceitou. Depois disso, porém, ela tentou me roubar. Isso me deixou com raiva. Júlio bateu na garota com tanta força que ela morreu na hora. Ele jogou seu cadáver na praia. Um ano depois, em 24 de novembro, ofereceu uma carona para Macarena Sanches, de 14 anos, até a escola. Como a menina já havia esperado por muito tempo na parada pelo ônibus que circulava irregularmente e estava com medo de se atrasar para as aulas, ela aceitou a oferta do gentil motorista. Ela nunca mais foi vista com vida. Anos depois, descobriu-se que o assassino a ameaçou com uma faca, estuprou-a, matou-a e jogou seu corpo no poço Huantajaya Pique, de 220 metros de profundidade. Em fevereiro de 2000, ele atacou 2 vezes de maneira quase idêntica. A primeira vítima foi Sara Gomes Cuevas e 3 dias depois, ele privou Angélica Lei Alcaiata, uma vendedora de celulares de 23 anos, da vida. Em 23 de março do mesmo ano, atacou e matou Laura Zola.
Seu cadáver, assim como o de Sanches, foi jogado no poço de Huantajaya. 2 semanas depois, assassinou Catarine Arce Rivera e enterrou o corpo da garota em um depósito de lixo ilegal. Em 22 de maio, Silva ofereceu carona a Patrícia Palma, de 17 anos, da escola para casa. O mesmo destino das meninas anteriores a aguardava, assim como Macarena Montesinos, que foi morta em junho. Como é possível que uma série de crimes tão horríveis não tenha sido interrompida pela polícia e que o assassino tenha conseguido rondar a cidade com impunidade? Bem, nenhum corpo foi encontrado em nenhum dos casos acima, de modo que, embora o caso dos misteriosos desaparecimentos das jovens circulasse pelo país, as autoridades acreditavam que nada de ruim havia acontecido com elas. O então secretário do Interior, Jorge Burgos, afirmou: É provável que essas meninas tenham fugido do país devido à pobreza. Elas provavelmente já estão em algum lugar no exterior, como a Bolívia ou o Peru. Havia também a hipótese de que as meninas haviam fugido para se prostituir ou pelas relações ruins que prevaleciam em suas famílias. A maioria das famílias ficou indignada com essas insinuações e furiosa com as autoridades. A versão sobre relacionamentos ruins foi desmentida pela busca incansável que muitos parentes das desaparecidas realizaram. Eles também pressionaram a polícia a realizar batidas em casas públicas da região. No entanto, nenhum vestígio das meninas foi encontrado. As famílias perturbadas pediram a intervenção do presidente Ricardo Lagos. Este criou uma comissão policial especial para lidar exclusivamente com casos de desaparecimento. Mas as autoridades locais se recusaram a acionar o promotor, pois ainda consideravam o desaparecimento das jovens um problema social e não criminal. Entre os pais mais ativos que procuravam suas filhas, destacava-se Orlando Garay, pai da desaparecida Viviana Garay, que, ao que tudo indicava, também havia se tornado uma das vítimas do psicopata de alto hospício. Orlando vendeu seu barco de pesca para ter o dinheiro para procurar Viviana. Em 18 de julho de 2000, mobilizados por Orlando Garay, os familiares das vítimas fizeram uma descoberta horrível em um depósito de lixo local. Estas são as roupas e a bolsa de Viviana. E esse é o tipo de mochila que minha Catherine tinha. A roupa íntima de Patrícia Palma também foi encontrada. A determinação das famílias das vítimas afastou temporariamente Júlio Pérez Silva, que parou seus ataques por um tempo. Ele os retomou em 17 de abril de 2001, quando atacou uma mulher chamada Maritza. Ele a ameaçou com uma faca e a estuprou, mas não a matou. A garota ferida conseguiu escapar. No hospital, amostras do sêmen do agressor foram coletadas e posteriormente comparadas com o DNA de Júlio Pérez Silva, que foi uma das principais provas do caso. Como Maritza foi atacada no escuro, não conseguiu descrever seu agressor, mas durante os interrogatórios de Silva, reconheceu sua voz. No entanto, no momento em que o assassino tentou matar para a garota, a investigação ainda estava paralisada. Pode parecer estranho que ninguém tenha relacionado as coincidências e nem tenha pensado em um assassino em série até então. Apenas mulheres jovens, de cabelos escuros, em sua maioria estudantes da mesma escola, foram mortas. Foi somente em setembro de 2001 que o primeiro relatório foi feito, o que permitiu uma abordagem criminal. Os eventos podem ser de natureza criminosa. Isso porque, até o momento, não encontramos vestígios de nenhuma das pessoas desaparecidas. O envolvimento de terceiros deve ser considerado, e os desaparecimentos podem se dever a uma série de homicídios. 2 semanas após a produção do relatório, a tese nele contida foi confirmada. Em 9 de outubro de 2001, Bárbara Nunes Barrios, de 13 anos, apresentou-se na delegacia de polícia. Ela parecia ter sido vítima de um ataque violento. A menina descreveu que estava caminhando para a escola quando um carro branco parou ao seu lado e o motorista lhe ofereceu uma carona. Ele então a levou para a periferia da cidade, a estuprou e a espancou até ficar inconsciente. Quando pensou que Bárbara estava morta, ele a jogou em um poço de mina de 50 metros, de onde depois de 5 horas, a menina se arrastou para fora por conta própria e seguiu para o centro da cidade. Com base em uma descrição precisa do agressor, Júlio Pérez Silva, de 38 anos, proprietário de um Toyota Cross Country branco, foi preso. Inicialmente, o homem não admitiu sua culpa. Portanto, decidiu-se quebrar sua resistência usando a técnica brutal de interromper sistematicamente seu sono a cada meia hora. Por fim, Silva cedeu e confessou ter matado mais de 1 dúzia de vítimas. Ele também confessou onde havia escondido seus corpos. O que mais chocou os investigadores foi a total frieza com que ele relatou seus crimes. Sua voz nem sequer vacilou. Quando lhe perguntaram por que ele fazia isso, ele respondeu que não sabia. Falava das meninas como se fossem coisas abandonadas. Aquela magrinha está deitada ali, ou
Eu joguei a outra no poço. Júlio Pérez Silva foi acusado de 14 homicídios dolosos, 2 atos de violência e tentativa de assassinato. Em 26 de fevereiro de 2004, foi condenado à prisão perpétua em uma penitenciária de segurança máxima. Em 19 de janeiro de 2005, Silva tentou se enforcar com seus cadarços de tênis, apertando o nó com uma escova de dentes. A reação rápida de um guarda salvou sua vida. Após o incidente, Silva foi hospitalizado por um longo período devido à hipóxia cerebral. Quando saiu do hospital, as autoridades penitenciárias decidiram monitorá-lo 24 horas por dia, instalando câmeras em sua cela. Em 12 de janeiro de 2011, Júlio Pérez Silva, um dos maiores assassinos em série da história do Chile, foi transferido para a prisão Colina 1, em Santiago, onde ainda hoje cumpre sua pena. Pegar a Fera.